Cara, já parou pra pensar por que você passa horas estudando e parece que não sai do lugar? A verdade é que o problema não é você não se esforçar ou não ser inteligente. O verdadeiro vilão são os métodos de estudo que a gente aprendeu errado. Imagina que você está sentado, pronto para estudar, e começa a sentir que a cada hora que passa, o cansaço vai batendo mais forte e as informações começam a sumir da cabeça, não é? Você até tenta, mas parece que quanto mais você se esforça, mais difícil fica reter o conteúdo. Quer um exemplo? Sabe quando você está ali sentado com aquele monte de coisa para estudar e só de pensar você já quer pegar o celular ou olhar para o teto? Isso é porque seu cérebro está entediado. E quando isso acontece, ele procura qualquer desculpa para fugir. Por isso, não adianta só colocar força bruta. Você precisa de um método mais inteligente. E aqui está um dos métodos. Essa é a ideia. Ao invés de estudar sem parar, você vai dividir seu tempo. Estude por uns 25 minutos focado de verdade e depois dê uma pausa de uns 5 minutos. Levanta, estica as pernas, toma um copo d'água só para deixar o cérebro respirar. Isso ajuda a manter a atenção lá em cima e evita que você se sinta sobrecarregado. Depois, ao final de uma sessão de estudo, o truque é revisar rapidamente o que você acabou de aprender, logo ali, nos 10 minutos seguintes. Isso faz com que o conteúdo comece a ser gravado de forma mais firme na sua memória. E aí, no dia seguinte, quando acordar, já faz uma nova revisão, mais uma vez de forma rápida. Não precisa revisar tudo, é só aquilo que você estudou no dia anterior. Daí, você vai deixar alguns dias passar e fazer uma revisão mais distante, tipo uma semana depois, para garantir que o que você aprendeu não sumiu da sua mente. O segredo aqui é espaçar as revisões, porque quanto mais você vai dando esse tempo entre os estudos, mais seu cérebro vai organizando e consolidando as informações. Isso funciona porque seu cérebro, assim como qualquer músculo, precisa de tempo para se fortalecer. E no final, o que você vai perceber é que estudar não precisa ser uma maratona. Você pode aprender de forma muito mais eficiente, sem gastar horas e horas e sem se sentir exausto. Outro ponto importante é a mentalidade. Se você já senta para estudar pensando que vai ser uma tortura, pode ter certeza que vai ser mesmo. A gente tem que mudar o jeito de pensar. Tipo, em vez de achar que isso nunca vai acabar, pensa, é só uma parte pequena do meu dia e vai valer a pena. Essa reprogramação mental muda completamente o jogo. Mas agora tem outro problema que acontece muito, e é aquela sensação de que você passou horas lendo ou assistindo a uma aula, mas no final parece que não aprendeu quase nada, não é? Pois é, isso acontece porque o cérebro só retém cerca de 10% do que você consome de forma passiva, seja lendo ou assistindo. Então, mesmo que você se dedique e esteja concentrado, se não interagir ativamente com o conteúdo, grande parte dele vai se perder. Mas aqui está o segredo. Quando você se envolve de forma ativa no que está aprendendo, o jogo muda completamente. Por exemplo, em vez de apenas ler um texto ou assistir a um vídeo, tente explicar aquilo para outra pessoa, como se estivesse ensinando o que acabou de aprender. E sabe o que acontece quando você faz isso? A retenção pode chegar a 90%. Sim, quase tudo que você passou adiante fica gravado na sua memória de longo prazo. E isso acontece porque, ao ensinar ou falar sobre o conteúdo, você está processando e reorganizando e também reestruturando as informações de uma forma que faz sentido para você. É como se você colocasse diferentes partes do cérebro para trabalhar juntas, o que fortalece a memória e faz com que o aprendizado realmente se fixe. Então, se você quer aprender de verdade, a chave está em se envolver ativamente. Faça perguntas, explique para alguém, crie exemplos, ensine. Assim, você vai ver que o conhecimento não só fica mais claro, mas também muito mais duradouro. Agora, uma das melhores dicas para economizar tempo é focar no que realmente importa. Parece óbvio, né? Presta atenção no que o professor fala sempre. Revise as provas antigas, tem muito ouro ali. Não gaste tempo com o que nunca cai nas questões. Vá direto no que tem mais chance de aparecer. Outra estratégia que quase ninguém fala é começar pelos exercícios resolvidos. Quando você vê como as respostas são formuladas, você já entende o que realmente importa nos capítulos. Aí você só volta para estudar o que não entendeu direito. Isso economiza horas na sua vida. E por último, sabe aquela parte que você odeia estudar, que parece impossível? Quanto mais você evita,
mais difícil ela fica. A verdade é que o maior crescimento vem quando a gente encara essas dificuldades de frente, divida o conteúdo em partes menores e vai enfrentando um pedacinho por vez. No fim, o que hoje parece um ponto fraco pode virar a sua maior força amanhã. Ah, e sobre a gestão de tempo, você já ouviu falar da lei de Parkinson? Ela explica um problema bem comum. Quanto mais tempo a gente acha que tem para realizar uma tarefa, mais a gente procrastina e demora mais para terminá-la. Sabe quando você tem o dia todo para estudar e parece que não rende nada? Isso acontece porque o trabalho se expande para ocupar todo o tempo disponível. Então, ao invés de pensar, vou estudar o dia todo, a dica é se colocar um prazo mais curto e realista, tipo, vou terminar esse capítulo em 40 minutos. Quando você faz isso, seu cérebro entra em modo de foco total, porque sabe que tem um limite de tempo. Isso te ajuda a priorizar o que é realmente importante e no final você acaba sendo muito mais produtivo. Essa técnica de usar prazos curtos funciona porque o nosso cérebro responde bem a desafios que parecem possíveis, mas que também não dão margem para enrolação. E assim, além de evitar a procrastinação, você consegue manter o ritmo e ser muito mais eficiente nos seus estudos. Bom, chega um momento em que a gente percebe que ficar preso na procrastinação não leva a lugar nenhum. Todos os dias em que você empurra as coisas com a barriga, você está abrindo mão do seu potencial. E olha só, isso não é sobre ser perfeito ou nunca ter preguiça, mas sobre entender que você tem o poder de fazer diferente. Se você aplicar essas pequenas mudanças, como prazos curtos, aprendizado ativo e mudar a forma de ver os estudos, você vai começar a perceber algo. Você consegue. E mais do que isso, você vai perceber que aprender e se desenvolver não é esse bicho de 7 cabeças. Imagine o impacto que essa decisão de agir pode ter. Cada dia em que você deixa a procrastinação de lado e escolhe avançar, mesmo que seja um pouco de cada vez, é um passo a mais em direção a ser a pessoa que você quer ser. Não importa o quão distante o objetivo pareça. A verdade é que o caminho começa com uma escolha. Então, a escolha está nas suas mãos agora. Faça hoje o dia em que você finalmente para de esperar as condições perfeitas, para de adiar e começa a acreditar que você tem tudo o que precisa para aprender, crescer e se tornar a sua melhor versão. A ação de agora vai definir quem você será amanhã. Ah, e use a tecnologia a seu favor. Você conhece o ChatGPT, né? Você pode pedir para ele te ajudar com resumos, exemplos práticos e até organizar seu cronograma. Mas cuidado, use essas ferramentas como suporte, não como muletas. E aí, se você curtiu essas dicas, comente, me diga o que você acha, porque com essas estratégias vai ficar muito mais fácil estudar de forma eficiente. Então, bora colocar em prática e parar de perder tempo na vida.